40, nós vamos falar nessa noite da majestade do Senhor, né? A importância de nós conhecermos quem é o nosso Deus. Então, o grande problema, né, da humanidade e de muitos que muitas vezes estão também na igreja, mas ainda não conhecem ainda a Jesus, né, verdadeiramente a Deus, né? O Nicodemos, ele era um doutor da lei, mas ele não tinha nascido de novo, ele não teve um encontro profundo com Jesus, né? Então, como é que nós conhecemos a Jesus hoje? Por as suas escrituras, né? Então, vamos meditar nessa palavra. Na Isaías 40, 12, diz assim, ó: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo, quem recolheu a terça parte de um efa de pó da terra e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão. Até aqui, meus irmãos, depois nós vamos continuar lendo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. O Senhor é o único Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus majestoso, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus criador de todas as coisas que há no mundo, meu Deus. Graças a Deus, por o seu grande amor com que o Senhor nos amaste, por o Senhor ter se revelado a nós, revelado o seu Filho em nós. Obrigado, Senhor Jesus, por conhecermos o Senhor e queremos conhecê-lo mais e mais ainda. Queremos estar mais perto do Senhor. E nessa noite revela-se, ó meu Deus, mais e mais a cada um de nós por intermédio da tua palavra. Que assim como o salmista Davi, ele tinha anseio por a presença do Senhor, como diz a palavra, uma corça anseia pela corrente das águas, o salmista tinha anseio por a tua presença. Assim ele diz que como a terra árida anseia por água, ele ansiava por a tua presença. Assim como os guardas anseiam pelo romper da manhã, o salmista ansiava pela tua presença. E esse veio a ser o anseio e o desejo do coração dessa igreja. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Então é isso que nós vamos falar nessa noite, meus irmãos, sobre a necessidade que nós temos de conhecer o nosso Deus, conhecermos realmente quem é o nosso Deus. Então, o pastor comentou um versículo da manhã, Oséias 4:6, né? O meu povo padece porque lhe falta o conhecimento, né? Então, é verdade, né? Certa vez o apóstolo Paulo fala dos judeus que não aceitavam a salvação pela fé. E eles queriam continuar no cumprimento da lei e não se sujeitavam à pregação que o apóstolo Paulo estava pregando, né? Que Jesus veio e a salvação é pela fé. E o apóstolo Paulo diz a ele: eu oro por vocês para que sejam salvos, porque ele deu testemunho que vocês têm zelo por Deus, porém não com entendimento, né? Então, porque eles desprezavam o ensino bíblico e apegado à lei, né? Então, sempre foi um grande problema o conhecer a Deus, né? As falsas religiões, por que andam arrastando multidões? Porque falso ensino, né? Falsa doutrina, não conhecem o Deus verdadeiro, né? Então, graças a Deus, um dia Deus se revelou a mim e eu conheci a Deus e não quero sair, porque reconheço que não há vida fora de Cristo, né? É que nem Noé, né? Noé estava na arca, ele, a sua esposa, seus 3 filhos e as noras dele, né? Por ele sabia que fora da arca não havia a vida, né? Então, nós estamos nessa arca, nós estamos em Cristo. O que nós temos que fazer? É permanecer, né? Então, aqui nós vamos estudar Isaías 40, 12, fala da majestade do nosso Deus, né? Então, nós nunca podemos esquecer quem é o nosso Deus, né? E Deus, ele se revela a nós aqui nessa noite por intermédio da palavra dele, fazendo perguntas, né? Quem na concha da sua mão mediu as águas, né? E mediu os céus a palmo, né? Então, pode ver aqui que não é na concha das mãos,
é na concha da mão, né? Então você consegue já imaginar as águas dos oceanos, né, dos rios, né, tudo na concha da mão de Deus, o tamanho da mão de Deus, né? Então, só que se nós olhasse e imaginasse o tamanho da mão de Deus, só nesse versículo, vamos dizer assim, já daria para nós ter uma noção da majestade do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus, né? Então, muitas vezes nós nos preocupamos com os problemas, né? Sejam eles pequenos ou grandes, né? Mas muitas vezes nós deixamos de olhar para quem é realmente grande, né? Jesus é grande, o nosso Deus é grande, né? Então, aquela vez mesmo que o Pedro caminhava sobre as águas, né? Ele estava caminhando, olhando para Cristo. Mas quando ele olha para os outros problemas, né? A dúvida veio no coração dele, né? Então ele deixou de olhar para aquele que é maior. Então, nós não podemos deixar de olhar para o que é grande, né? Para o que é verdadeiro, né? Então, Deus, ele é por isso que o Hebreus 12, né? Ele diz que eu devo de desembaraçar, né? De todos o peso do pecado que cola em nós, né? E eu corra com perseverança a carreira que Jesus nos propôs. E daí ele dá a receita, né? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu tiro todo o embaraço, todo o peso, todo o pecado da minha vida? Como é que eu posso correr? No versículo 2 ele diz, olhando firmemente, né, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Né? Então, nós temos que olhar para Cristo, né? Olharmos para a palavra de Deus. Né? Quando nos depararmos com os nossos problemas, né? Quem é que colocou a água do universo na concha da mão, mediu os céus a palmo? Né? Então, temos que imaginar, né, o tamanho da concha da mão de Deus. Né? Então, o mundo todo cabe na concha da mão, na mão de Deus, né? Os céus a palmo. Depois ele continua no 13, né? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem é o conselheiro, né? Então, quem é que ensinou a Deus, né? Qual faculdade que Deus esteve para aprender? Não, Deus, ele é o soberano, é majestoso, é o criador de tudo que há, né? Então, ninguém ensinou a Deus, né? No 14, com quem tomou conselho, né? Então, não tem como nós, diante de um Deus tão grande, nós questionar a soberania, o conhecimento, a majestade do nosso Deus, né? No versículo 15, diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo de água que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Então Deus olha para as nações. O que é as nações? As nações são os países, todos os países, os estados, o mundo, né? Deus olha e considera como um pingo de água que cai de um balde. Então, o que nós olhamos? O que é um pingo de água que cai de um balde? Não é nada, né? Diante, vamos dizer, da quantidade de água que tem naquele balde, né? Um pingo não é nada. Então, Deus olha assim, vamos dizer, falando da majestade de Deus, diante das nações, né? Então, olhamos as nações. Se nós olharmos, o que é as nações? As nações é tudo, né? Tudo que há na terra, né? As nações, nação brasileira, nação argentina, então Paraguai, cada uma nação. Então Deus olha para a terra assim, né? E considera como nada, como um pingo de água que cai de um balde, né? Considera tão pequeno. Então está falando, o que nós estamos exaltando aqui? Estamos exaltando a majestade do nosso Deus, né? No versículo 17, ele diz assim, ó, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compararei a Deus, ou coisa semelhante defrontarei com ele? Então não tem com quem nós comparar o nosso Deus, né? Então, uma pessoa tu pode comparar com ela, com outra, uma sabedoria, um médico, né? Um exemplo. Esse médico equipara que nem aquele outro, né? A nível de sabedoria, de bagagem, enfim. Mas Deus não tem, não tem como nós comparar Deus, né? Não tem como nós medir, né? A majestade do nosso Deus. Ela é ilimitada, não tem como nós medir. Está falando da majestade do nosso Deus, né? Por isso que
Coríntios fala 2,9, né? O que olhos não viram, ouvidos não ouviu, o coração não sentiu, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, o que Deus, sendo tão grande em amor e misericórdia, Ele tem algo preparado tão grande para nós que nós não conseguimos imaginar, né? No versículo 22, ele diz: Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e que desenrola como tenda para neles habitar. Então, está falando da criação do nosso Deus e da sua majestade. No 23, é Ele quem reduz a nada os príncipes e toma em nulidade os juízes da terra. Então, está falando que Deus, Ele tem todo o poder. Aqui está falando que Deus é o Todo-Poderoso, né? Reduz a nada os príncipes, né? Então, aqui sobre a terra, o homem tem poder um sobre o outro, mas perante Deus ele não tem esse poder, né? A Bíblia diz que Deus reduz a nada os príncipes, né? Então, quando nós entendemos que somente Deus é poderoso, né? Vocês lembram daquela história na palavra de Deus que fala do gigante Golias, que afrontava o povo de Deus, né? E ninguém tinha coragem de guerreá-lo com ele, né? Até o ponto em que Deus levanta Davi e em o nome do Senhor, Davi vai e peleja contra o Golias e vence ele, né? Então, perante os homens, aquele Golias era um homem invencível, né? Mas perante Deus ele era um fracassado, né? Então, é isso que Deus está dizendo, né? É Ele quem reduz a nada os príncipes, né? Então, aquele Golias, ele estava se vangloriando no tamanho, na força dele, né? No poder dele, mas perante Deus ele não era nada, é Deus que reduz a nada, né? E no 25 diz: a quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então, não há como nós comparar o nosso Deus com ninguém, né? No 26, levantarei ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, em poder nenhuma só vem a faltar. Então, o nosso Deus, ele conta as estrelas e chama todas elas pelo nome, né? Está falando da onisciência do nosso Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Então, quando nós entendemos, quando nós conhecemos o nosso Deus, né? Tudo começa a ficar mais simples na nossa vida, né? Muitas vezes deparamos com problemas e endeusamos os problemas, né? Parece que fizemos os problemas maiores do que Deus. Não pode ser assim, né? Não. Os problemas, eles não são nada diante do nosso Deus, né? Certa vez, Moisés estava com o povo que ele tirou todo do Egito de fronte ao mar, né? Então, ele, aos olhos dele não via saída, né? Mas Deus abriu o mar para o seu povo passar a pé, né? Então, esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia que nós conhecemos, e nós temos que permanecer nele, né? E continuar a conhecer o nosso Deus. Aqui no versículo 27 ele diz: por que, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Né? Então aqui, uma palavra que Isaías está dizendo, né? E Jacó, por que você está se queixando, Jacó? Por que você fala que o teu caminho está encoberto para o Senhor? Então, hoje, muitas pessoas, por não conhecerem a Deus, elas queixam-se de Deus, né? Por que disso, Deus? E por que daquilo? Né? Como diz a palavra aqui, Jacó, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido. Senhor, não julga a minha causa. Vocês lembram daquela passagem que nós meditamos esses dias, Lucas 18, né? Que falava daquela mulher que insistia com aquele juiz, né? Julga a minha causa, né? E Deus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos,
que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-lo, né? Então Deus vai fazer justiça. Nós temos que ter calma, nós temos que esperar, né? Tudo na hora certa, né? Qual é o segredo da nossa vida? É o Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, e estas coisas vos será acrescentadas, né? Então, quando nós buscamos Deus em primeiro lugar, tudo vai ficar mais fácil na nossa vida. Ah, mas se eu me preocupar, o mesmo Mateus 6 diz, o homem por mais ansioso que ele esteja, ele não pode acrescentar um côvado, né, que é 2 palmos, né, é essa medida da ponta do dedo até o cotovelo. Eu não posso acrescentar ao curso da vida, né. Nós estávamos vindo agora, tinha uma pessoa morta ali na estrada, ali, um acidente, e o trânsito todo, desde lá do BE para cá, tudo engarrafado, né. Não adianta acelerar, não adianta, né? Não vai adiantar, né? Tu tem que fazer o quê? Tu tem que esperar. Então, não andeis ansioso de coisa alguma. É isso que Deus diz, né? Então, o segredo é buscar Deus em primeiro lugar. E essas coisas vos serão acrescentadas. Que nem o tempo, né? Passou o tempo que nem para mim entrar na reserva. Chegou o tempo agora, né? O que aconteceu? Chegou o dia certo, aconteceu. Agora estamos esperando o processo. Não adianta querer correr, né? Tudo no seu tempo, né? Assim como muitos aqui já se aposentaram e outros que vão se aposentar no tempo certo, tudo vai acontecer. Assim é na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, tudo tem o tempo, né? O tempo para todas as coisas. Então, quando nós conhecemos a Deus, não tem por que nós ficar ansiosos, não tem por que nós nos queixar de Deus, né? Senhor, mas eu tenho esperado, tenho feito tudo reto, né? Por que essa demora? E aqui o povo estava deixando de acreditar em Deus. Olha aqui no Isaías 49, já está em Isaías 49, tem outro exemplo. Deus prometendo uma restauração para o povo de Israel, no versículo 14, ele diz: Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. No 15, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Né? Então, aqui está a resposta bem clara, meus irmãos, que o Senhor ele não se esquece de nós, porque o nosso nome está gravado na palma da mão de Deus, né? Então, se estamos na mão de Deus, estamos seguros, né? O que está na nossa mão? Está seguro, né? Se nós estamos na mão de Deus, estamos seguros. Mas e qual é que é o tamanho da mão de Deus? Isaías 40, lá no que nós lemos, né? Quem é que mediu os céus? A palma. Quem é que colocou as águas do universo? Na concha da mão. Imagina, se nós estamos na mão de Deus, nós estamos seguros, não temos que ficar preocupados. Já estamos em Isaías, agora vamos, Isaías 1, também fala sobre a falta de conhecimento de Deus. Isaías 1,13 diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Está vendo como é forte essa palavra, né? O profeta Isaías dizendo que o boi conhece o seu dono, mas o povo não conhece a Deus. Olha no versículo 4. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Pode ver que aqui é mais profunda a palavra de Deus. Está dizendo de alguém que estava no meio, alguém que estava no meio do povo de Deus, e
retrocedeu, parou, voltou para trás, né? Por isso que João 8,31, Jesus diz, falou Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, né? Então pode ver, Jesus pregou para um grupo de pessoas, eles creram, o primeiro passo estava certo, né? Vamos dizer que fosse esse povo de Isaías aqui, né? Pregaram, eles ouviram a palavra, eles creram. Mas o que acontece? Eles não permaneceram no Senhor. Então, quantas pessoas hoje creem no Senhor? Né? Pergunta para uma pessoa, tu crê no Senhor? Ah, eu creio. Mas ela tem permanecido no Senhor? E é isso aqui o que aconteceu, né? Por isso que Jesus, lá em João 8,31, ele diz, agora vocês têm que permanecer na minha palavra para ser verdadeiramente meus discípulos, né? Então, a importância, meus irmãos, de nós conhecermos realmente o nosso Senhor. Vamos voltar lá para Isaías 40, né? Então, o grande problema é esse, a falta de conhecimento do Senhor, né? Oséias 4,6, como o pastor Ademir falou, né? O povo padece porque lhe falta o conhecimento, né? Então, qual é o grande problema hoje de pessoas não andarem com Cristo, né? Falta do conhecimento, falta de uma experiência mais profunda com o Senhor, né? Então, quando nós conhecemos ao Senhor, nós achamos essa pedra preciosa, né? Vendemos tudo que nós temos e compramos esse campo, né? Que nem aquela parábola, né? O Senhor, ele passa a ser prioridade na nossa vida, né? Então, é isso que acontece quando nós conhecemos. O Daniel 11:32 diz que o povo que conhece a Deus, ele se tornará forte e ativo. Quem é que vai se tornar forte e ativo? O povo que conhece a Deus. Então, a importância do conhecimento, meus irmãos. Conhecermos o nosso Deus. O João 8:32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês podem ver que tudo concentra na palavra. Então, como é que nós conhecemos a Jesus? Por intermédio da sua palavra. João 17:20, Jesus diz, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que um dia vierem crerem em mim, por intermédio da tua palavra. Que somos nós. Jesus orou há 2000 anos atrás por nós. Hoje nós cremos em Jesus porque nós ouvimos a palavra e cremos. Então Jesus diz, não oro somente por esse, por os discípulos, oro também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O João 17 é uma oração muito, muito maravilhosa que Jesus fez por nós. O 17:17 ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, eu quero ser santo. O que a palavra de Deus diz? Como que eu sou santo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lendo a Bíblia, me enchendo de conhecimento de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando no João 17:3 também ele fala, a vida eterna é essa, que conheçam ao Pai Todo-Poderoso e ao Filho, ao Pai, o único Deus, ele está falando ao Pai, o único Deus, e ao Filho a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? Se alguém perguntar para você, o que é a vida eterna, Dilma? A vida eterna é essa, é conhecer a Deus. Quando eu conheço a Deus, eu sou salvo. É o que a Bíblia responde, A vida eterna é essa, que conheça o Pai, o único Deus e ao Filho a quem enviaste. Então, quando eu conheço o Pai, eu conheço o Filho e sou salvo. Então, é isso que aconteceu com a nossa vida. Então, Oséias, capítulo 6, versículo 13, ele diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Então, nós não podemos parar no conhecimento com Deus. Ah, mas eu já conhecia Jesus, eu já tive encontro com Jesus. Agora quer dizer que não é preciso mais ler a Bíblia, se eu estou salvo? Não. A Bíblia diz que eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu tenho que continuar nessa caminhada. Então, isso fica bem claro quando nós conhecemos que Jesus, ele é o caminho, como ele se revelou a seus discípulos, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, outrora, eu achava que
os santos podiam me levar até o céu, até a salvação. Maria podia me levar, né? Mas porque eu não conhecia a verdade, né? Mas o dia que eu conheci a verdade, aí eu entendi que não. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu disse, mas então o Pedro, Paulo, Maria, né? Pode me levar ao céu? Não, né? Então, quem é que é Cristo? Jesus diz, eu sou o caminho. Timóteo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, né? Então, quando eu conheço, eu sou liberto. Quando eu conheço, eu sou salvo. Né? Sou liberto do quê? Do engano, liberto do pecado, da culpa, né? Então, hoje eu posso servir ao meu Senhor de todo o meu coração, porque eu conheço Ele, né? Então, quando eu não o conhecia, eu servia da maneira errada, né? E pela graça. Mas por que então que muitas vezes eu obtive milagre? Por causa da graça, do amor, da misericórdia de Jesus, né? Então, quando a gente conhece, né, o Lamentações 3:22, né? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, né? Então, embora nós errando, embora nós orando para mediadores que não eram mediadores, né? Maria, José, enfim, Pedro, Paulo, João, Deus assim usava de misericórdia conosco, né? O Salmo 103 fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, né? Então, imagina se Deus fosse à risca. Vou tratar a Fernanda segundo os pecados dela. Seria torrado na mesma hora, né? Nós não passava um dia, né? Porque nós pecamos toda hora, né? Então, assim, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, né? Então, muitas vezes pecamos só por não fazer nada, nós já pecamos por o pecado da omissão, né? Então, é só a graça. Por isso que Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Então, se não fosse a graça de Jesus, né? Então, quando eu conheço a Cristo, né? Atos 4:12, né? Fala de que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, né? Somente é o nome de Jesus, né? Então, somente Jesus, ele é o nosso Salvador, né? João 5:39 diz, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar, né? Olhar e examinar as Escrituras, né? Então, é tão bom estudar, meus irmãos. Né? Para estudar nós temos que ter tempo, né? Então, aproveitar. O tempo ele é precioso para nós estudar, para nós conhecer a Jesus, né? É tão bom quando nós conhecemos, né? Fica tudo mais claro, né? Então, é isso que Deus requer de nós, né? Que nós venhamos continuar a conhecendo o nosso Deus, né? Aqui ele continua dizendo no Isaías 40:28, né? Aqui ele volta a engrandecer a Deus. Ele diz assim, não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então aqui Isaías continua dizendo que o nosso Deus, ele não se cansa e ele não se fadiga. É o que o salmista fala no Salmo 121, né? Que o Senhor não dormita nem dorme o guarda de Israel, né? Ele está ali, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, o nosso Deus, ele está sempre pronto para nos ouvir e nos abençoar, né? Então, nós não temos que ter medo. No 29 ele diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, quem é que dá força para nós, né? Que multiplica a nossa força, que faz forte ao cansado? É Deus. É Ele que nos dá essa força, esse vigor para mantermos em pé. Aqui diz no 30, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam
esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está falando uma promessa, para aqueles que esperam no Senhor. Você lembra, essa semana nós comentamos sobre o Abacuque 3, ainda que não haja fruto na videira, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja mantimento, não haja fruto, mas mesmo assim eu louvarei ao Senhor. Então está falando daqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram lançados na fornalha, Fica sabendo, rei. Se o nosso Deus quiser salvar, ele vai nos salvar. Senão, nós preferimos morrer que nós negarmos o nosso Deus, E o próprio Senhor Jesus entrou com eles e deu a eles. Então está falando que a confiança desses homens, os que esperam no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego esperaram no Senhor. Se o Senhor quiser nos salvar, amém. Senão, nós não vamos negar o nosso Deus. Nós somos fiéis ao nosso Deus. Assim como Daniel, Assim como os heróis da fé, como diz Apocalipse 11, Eles venceram por causa do sangue e por causa do testemunho que deram face à morte, não amaram a própria vida, Então, preferiram morrer que negar a Cristo, Então, por que disso? Porque eles conhecem a Deus, Então, quando nós conhecemos a Deus, tudo fica mais fácil na nossa vida, meus irmãos. E é isso que Deus requer de nós. Vocês viram aqui a importância de conhecermos a Deus, Então, nós hoje, na palavra de Deus, conseguimos ver quem é o nosso Deus. É um Deus todo-poderoso, Deus que criou tudo. É um Deus que mediu os céus a palmo, considera as nações como um pingo de água que cai de um balde. Ele colocou a água do universo na concha da mão. Ele conta todas as estrelas e chama todas elas pelo nome, nenhuma delas falta. Então, Deus é o Criador de tudo, é o nosso Deus. Então, nós só temos que obedecê-lo, guardar os seus mandamentos e pedir que o Senhor continue a se revelar a nós. Senhor, eu quero continuar te conhecendo mais e mais no caminho do Senhor. Amém? Então, é essa palavra que eu queria deixar nessa noite, meus irmãos, sobre a majestade do nosso Deus, É o Deus que nós servimos, que nós estamos servindo, E o que nós temos que fazer? Continuar a conhecer o nosso Deus. Meu Deus, eu quero te conhecer mais, Eu quero continuar no caminho do Senhor até o final, como diz a sua palavra, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Tá bom? Deus abençoe a todos e agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Passa o pastor Ademir. Amém. Graças a Deus. Vamos voltar bem. Então vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Fel. Parabéns mais uma vez. Amém. Aí, irmãos, a palavra de Deus se cumpriu, O Senhor realiza o desejo do nosso coração. O coração do pastor Fel era, ter mais tempo para fazer a obra de Deus. Veja só, irmãos,